Boa tarde, o meu nome é Cristiana Garcia e sou a vice-presidente responsável por atividades académicas da ELSA da Universidade Europeia e venho apresentar-vos um vídeo no âmbito da campanha de Direitos Humanos, no qual contamos com a colaboração da Associação Não Partilhas e do Dr. António Ferreira Borges, advogado que colabora com esta mesma associação. E vou então deixar-vos com o pequeno vídeo no qual o doutor responde a algumas perguntas que foram colocadas. O meu nome é António Ferreira Borges e no âmbito da campanha de direitos humanos vou-me apresentar, sou advogado, jornalista, com vocação para o direito criminal e direito de família e crianças. Também sou mediador de conflitos no foro criminal e a partir deste ano também estou inscrito na lista de juízes sociais no Tribunal de Família e Menores da Comarca de Lisboa. Presto voluntariado em diversas associações de solidariedade social e faço parte também da Aliança Pro Bono. O movimento Não Partilhes é um movimento que surgiu no final do ano 2020, muito pela sua fundadora Inês Marinho, com a finalidade de promover a proteção de vítimas e a sua ajuda, bem como a consciencialização para a partilha de conteúdos íntimos sem consentimento. Teve como fundador, como disse, a Inês Marinho, e a partir, julgo eu, do mês de maio de 2021, este movimento constituiu-se como uma associação e tem como fito essencial a prevenção destes comportamentos, promovendo palestras dadas às escolas, estando atento à legislação que é publicada, tendo em conta a recolha também de dados relativamente a este tipo de violência de género e também levar avante petições para a discussão parlamentar. E também tem como intuito a prestar auxílio às vítimas e famílias e dando assim uma consciencialização através de publicações diversas nas redes sociais, criando webinars e palestras online. Eu tomei conhecimento deste movimento e agora a pergunta porque é que decidiu juntar-se a esta causa nas redes sociais e achei interessante e obviamente e dando enfoque e sublinhando aqui também aos estudantes de Direito a importância que o advogado tem no dever social, no seu exercício de advocacia, vi que havia necessidades no apoio das vítimas dos crimes nesta partilha não consentida de conteúdos íntimos. Porque, de um lado, temos a família que, obviamente, poderá censurar porque é que o fizeste, meteste a jeito, e, do outro lado, também a sociedade aos amigos, o que é que estavas à espera. E nisto tudo a vítima fica sozinha e com a vergonha que também o pesa. E dessa forma é necessário ter aqui um pontapé de saída, que é pegar em todos os dados que tem da pessoa que é suspeita, da partilha desses dados e levar ao conhecimento das autoridades. E daí é importante aqui este apoio inicial, este apoio jurídico inicial, e dessa forma voluntariei-me junto deste movimento para estar ao dispor, dentro da minha disponibilidade, para apoiar inicialmente estas vítimas. As vítimas são de todas as idades, infelizmente crianças, com idades 6, 7, 8, 9 anos, mas obviamente que a população jovem, os adolescentes, os jovens adultos, e isto abarca todas as idades, neste tipo de partilhas de conteúdos íntimos não consentidos, embarca todas as idades, e que poderá haver relacionamentos, casamentos, divórcios, namoros, relacionamentos ocasionais, embora a maior parte dos casos são também de conhecimentos fortuitos na internet e que vão-se partilhando os conteúdos.
Os crimes são diversos, desde a pornografia de menores, porque obviamente há crianças também envolvidas, à devassa da vida privada, à utilização de fotografias e gravações ilícitas, bem como ao tão badalado cyberstalking, à perseguição digital, aos crimes de ameaça, onde é utilizada: eu tenho aqui um conteúdo íntimo, tu tens que transferir X dinheiro para esta conta, tu tens que fazer isto. À falsidade informática, ao uso indevido de imagem, de dados, e mesmo chegando à violência doméstica, porque também existe violência doméstica também no namoro. A queixa deve ser apresentada às autoridades policiais ou ao Serviço do Ministério Público da residência e, caso haja utilizado algum dispositivo eletrónico, aconselho que deverá dirigir-se a um piquete que funciona 24 horas de qualquer delegação da Polícia Judiciária, levando consigo o seu equipamento. Bem, o direito processual penal tem assente o princípio da livre apreciação das provas. Da prova. Tem como fito, obviamente, na descoberta da verdade material, tem como limites, obviamente, o que está estipulado na Constituição e no direito processual penal e o direito das garantias que tem o arguido. Existem diversos meios de prova previstos na lei processual penal, bem como já em lei avulsa, entre as quais, e neste âmbito, na lei do cibercrime. Dou como exemplo a apreensão digital de dados informáticos, entre outras, bem como o acesso de informação que muitas vezes está publicada e acessível ao público em geral na internet, nas redes sociais, utilizando obviamente os perfis do potencial suspeito. Ora bem, sim, uma impressão de uma conversação, julgo eu que será essa a questão. Sim, a impressão de uma conversação, ou mesmo de uma ligação ou de um contacto, tem um interesse para a investigação, para a descoberta da identidade do suspeito, bem como dos crimes que estão aqui em causa. No entanto, a prova em direito criminal não poderá continuar a ser vista na atualidade como algo estático. A fotografia, uma pegada, um fio de cabelo, a pinga de sangue. Mas sim, agora falamos no ambiente digital à chamada pegada digital, no qual o IP, a referenciação da máquina que é utilizada, bem como a impressão da conversação, como referi atrás, terá sempre todo o interesse para a descoberta da verdade e por aí retirar, quer quanto à identidade do suspeito, muitas vezes é utilizado uma fotografia falsa num perfil, utilizado um nome falso, e dessa forma teremos que chegar ao encontro da identidade do suspeito. Mas todos os dados que tivermos ao alcance e da conversação que é tida, às vezes locais, às vezes escola que frequenta, etc., podemos chegar à identidade do suspeito, bem como toda a identificação e referenciação da máquina que ele está a utilizar, do local onde está a estabelecer a ligação. Algumas redes sociais têm já políticas internas que acautelam parcialmente essas condutas ilícitas. Muitas delas são obrigações legais na proteção de dados e também em comportamentos suspeitos e criminais sobre crianças. São obrigações que têm que obedecer quer a nível nacional, quer a nível comunitário e internacional. E que terão que, essas redes sociais são obrigadas a alertas para centrais de reporte para polícias internacionais como Europol e Interpol. Mas todas essas medidas continuam a ser insuficientes para limitar de forma eficaz a rápida disseminação das milhares de partilhas de fotografias, de banco de imagens, de vídeos, de conteúdo privado e íntimo partilhado sem consentimento. Obviamente que estas políticas são insuficientes para limitar toda esta partilha que é ao segundo partilhada por muitos bancos de dados. Devolvo também com uma pergunta.
Levamos a jantar lá à casa todos os nossos melhores amigos? Facultámos alguma vez a nossa chave de casa aos nossos melhores amigos? Então, temos de ter os mesmos cuidados no ambiente digital. Quando estamos a facultar o nosso nome completo, a fotografia de rosto, estamos a publicitar os nossos dados a pessoas que nos são estranhas. Para além do rosto e imagem, se partilharmos os nossos sentimentos, mesmo com mensagens, que essas mensagens poderão ser partilhadas com outros e com milhares de pessoas. Agora veja se forem fotografias ou vídeos de imagens de foro íntimo e sexual. Importa saber com quem falamos, interagimos. Obviamente que é natural e num ambiente que estamos a viver de pandemia, que estivemos restringidos, de que haja uma partilha das nossas sensações. Agora teremos que saber, e se sentimos que estamos num ambiente privado e íntimo, temos que saber do outro lado e ter essa confiança de saber quem é o outro. Obviamente que há sempre aquela ideia do estranho e obviamente que suscita também aquela ideia da descoberta do outro, do estranho. No entanto, importa saber com quem estamos a falar, porque obviamente mesmo a conversação, que às vezes é tão é tida e partilhamos coisas tão íntimas, no entanto, para o outro que não vê o cuidado que estamos a ter e a sensibilidade que estamos a ter, está a utilizar essas mensagens, mesmo mensagens escritas, utilizá-las para a partilha e fazer dela o gozo e o proveito de pessoas que não têm conhecimento nem tiveram a par dessa conversação que foi tão íntima e essa partilha íntima que foi com o outro. Por isso há que ter em conta com quem estamos a falar, porque pode ter uma fotografia, pode ter um nome, mas esse nome e essa fotografia não serem verdadeiros, serem falsos. O direito nunca vai conseguir acompanhar a par e passo todas as mudanças sociais, tecnológicas, todas as disciplinas sociais, mesmo a ciência, não está a par das mutações da própria natureza. E obviamente que o direito terá que acompanhar e estar alerta. E é um desafio do homem, e obviamente estudantes de direito, de precaver e saber como é que o direito, como instrumento dos comportamentos e da forma de disciplinar dos nossos comportamentos como homem e no respeito pelos outros, é um desafio do futuro e de nós também, juristas, e de pensar o direito, como é que o direito poderá ser uma melhor ferramenta. O que deveria mudar nisto é assim um paradigma que nós temos do homem, do direito e das relações sociais, familiares e profissionais, pois a internet já está interagida com toda a nossa vida social, familiar e profissional. Nas nossas relações profissionais já está-se a pensar a questão do teletrabalho, as proteções que tem que ter o trabalhador. Também na nossa vida familiar já se questiona se os pais poderão ou não partilhar a fotografia de filhos na internet. E também, obviamente, neste direito criminal e no direito de proteção dos dados tem sido já muito feito, mas já há muito ainda a fazer. O enfoque tem que ser, e quanto a estas condutas que estamos aqui a tratar, que é a partilha não consentida de dados íntimos, o enfoque terá de ser sempre nas precauções, na precaução de comportamentos e também de criar melhores instrumentos na reação rápida e mecanismos legais mais eficazes, quer quanto à queixa e também retenção dos dados de partilha em redes sociais, ou seja, dados que estejam a ser partilhados em redes sociais, a forma de conseguir reter e de conseguir eliminar dados que nos pertencem a nós, dados íntimos, fotografias nossas e que deixam de ser partilhadas nessas redes sociais. E, obviamente, esses instrumentos terão que ser pensados e melhor trabalhados. E foi um prazer, obviamente, partilhar convosco estas preocupações e que levam também a vocês, como estudantes de Direito, a novos desafios.
Não partilhes. 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 Não partilhes.